Eu tô aqui todo santo dia pra gente conhecer juntos todos os santos do dia. Tudo certo, meus amigos? Eu sou o Thiago, aqui da Patrono, e a gente tá aqui para mais um vídeo, hoje no dia 13 de dezembro, um vídeo do Todo Santo Dia, que é basicamente aquela série onde nós vemos juntos aqui, destrinchamos a página de hoje do Martirológio Romano, ou seja, os santos cuja devoção a igreja prescreve no dia de hoje. Alguns deles vão estar inscritos na liturgia, alguns vão ter devoção local. Inclusive, eu vou começar a indicar para vocês os que têm devoção local. Para quem for ler o Martirológio, seja ele impresso ou digital, as devoções locais são sempre aqueles santos que têm um asterisco no número. Em geral, vão ser os beatos, né? Os beatos não têm indicação não tem prescrição universal, mas há alguns santos também que têm essa indicação do culto local. Antes da gente começar, eu sempre peço para vocês aquele like, a inscrição, ativar o sininho para ver quando os vídeos saem. Por quê? Principalmente para que esse vídeo chegue mais longe, para que a gente possa ajudar mais pessoas. A minha ideia aqui, a ideia da Patrono desde o início, lá em 2023, é justamente apresentar santos, nesse volume grande. Nós temos aqui vídeos diários de 20, 30 e poucos minutos, alguns até de 40, justamente para trazer, para fazer vocês conhecerem os santos. Ou seja, eu preciso que essa informação seja apresentada, os nomes dos santos sejam conhecidos por vocês, minimamente o contexto, a época, para que de algum modo algum deles ao menos te chame a atenção, que Deus utilize isso para tocar o teu coração, para aquela devoção, para que aquele santo seja auxílio para ti, seja intercessor, seja inspiração. Então, todas as interações aqui ajudam a chegar mais longe. Então, dá essa mão aí e vamos lá para o nosso martirológio romano. Eu vou abrir o mapa para vocês, como a gente sempre faz. E hoje nós começamos com uma memória de Santa Luzia. Então é um destaque, né, sempre explico para vocês, o destaque ele tá, apesar Santa Luzia que está inclusive no mesmo lugar, provavelmente, em que ela estaria caso não fosse destacada, porque ela é a santa mais antiga de hoje, mas o martiriológio é apresentado a cada dia em ordem cronológica, os elogios são em ordem cronológica. Então, o destaque ele sai da ordem cronológica para estar destacado lá no início, né, ele perde o número, o item ali, o número do elogio, porque ele não está na ordem normal, ele precisa estar para além dessa ordem, ele é mais importante do que isso, digamos. O martirológio nos diz assim: memória de Santa Luzia, virgem e mártir, que durante a sua vida conservou a lâmpada acesa para ir ao encontro do esposo, e conduzida ao martírio por amor de Cristo em Siracusa, na Sicília, mereceu entrar com ele nas núpcias do céu e possuir a luz que não tem ocaso. Bem poético esse elogio. Siracusa, na Sicília, aqui ó, bem ó, na costa leste da Sicília, né, Mar Mediterrâneo, é um pouco distante daquela Itália que a gente tem falado mais aqui, que tem aparecido mais, que é em geral de Roma para cima. Ontem a gente viu Nápoles, a gente já tinha visto alguém na Sicília ou na Sardenha, mas em geral a gente está falando dessa de Roma para o norte, ali falando de Milão, já falamos de, acho que de Veneza, de Verona, de Bolonha. Então tenho em mente que é uma. Eu olho para cá porque aqui que tá o meu mapa, tá na outra tela, tá, pessoal? Mas tenho em mente que é uma Itália diferente. Nesse momento, talvez até uma Itália mais integrada ao Império Romano. Aqui é o ano 304, 305. O centro do Império Romano, apesar de não ter cidades aqui, é justamente o Mediterrâneo, porque o Império Romano ele cresceu ao redor do Mediterrâneo, né? Ele faz todo essa parte aqui, pega o Oriente Médio, ou seja, tudo que é costa do Mediterrâneo é Império Romano, e aí aqui até aqui em cima, mais ou menos. Então, aqui dá para dizer que é quase o coração geográfico, né? Nós temos Roma bem no centro, talvez, mas pensando na navegação, etc., é um local bem importante. Santa Luzia já foi muito citada aqui, por quê? Porque eu sempre falo do período ali das santas, das virgens e mártires. Eu até coloco ali algumas que não são virgens necessariamente, mas que para mim estão no mesmo contexto. Que em geral vão ser santas que, no caso das virgens, a grande maioria vai ter o seu martírio por conta da opção pela virgindade por Cristo, né?
que é de certa forma um princípio da vida religiosa, né, pelo celibato, e aí a maioria delas era destinada ao casamento, era prometida a alguém, então às vezes o pai vai ser o, eh, aquele que age pelo martírio, às vezes o futuro marido ou o já marido, às vezes vem direto do estado do governador, enfim, do prefeito, do pretor. Mas Santa Luzia, eu já citei ela muito porque ela é uma das grandes, das mais conhecidas santas, talvez, né, junto com Santa Inês, eh, com tantas outras santas que a gente já citou aqui, Santa Bibiana, Santa Marcela. Temos muitas santas desse período que fomentaram, que tem tanto o exemplo do seu martírio, né, da sua fé até o fim, quanto em vida, em geral, eu não sei se é o caso de Santa Luzia até, mas em geral, auxiliaram muito a comunidade cristã, deram parte dos seus bens ou dos seus espaços, do que tinha disponível para a vivência da comunidade cristã. Santa Luzia tem muita relação devocional com doenças dos olhos, etc., porque parte do martírio dela se deu por ter tido os olhos retirados e depois e colocados numa bandeja e depois eh, ter olhos novamente, tá? É parte do milagre do seu martírio, inclusive. Então vocês vão ver muito Santa Luzia, retratada como uma mulher com as vestes romanas daquele período, com uma bandeja com olhos, os olhos dela, mas ela também com olhos no rosto, né. Então, certamente vocês vão ver muitas imagens dela assim. É uma santa de devoção antiquíssima e muito popular até hoje. Ah, muitas paróquias é muito provável que se tu é de uma diocese média para grande, já tem uma paróquia Santa Luzia ou minimamente uma capela Santa Luzia aí na tua diocese. Se tem, comenta aqui, por favor, inclusive. Então, temos, se eu não me engano, no livro do Padre Horbacher tem bastante história sobre ela. É fácil de achar bastante coisa sobre ela na internet, então vale a pesquisa, tá? No segundo elogio, em Porto Romano, perto do atual Fiumicino, na Itália, Santo Aristão mártir. Não temos muitas informações além dessas, né? Cerca do século IV. É, provavelmente o nome dele vem de alguma lista de martiriológio ou de talvez nem conhecido ainda como martiriológio dos primeiros séculos, apenas numa lista de falecidos, de santos, de fiéis falecidos, né? Então não temos tantas informações. No terceiro elogio acontece o mesmo, no promontório de Sulcis, na Sardenha, Santo Antíoco, mártir. Então temos aqui na Itália, ó, a Sardenha eu tinha acabado de falar, essa ilha aqui, é bem meio caminho aqui, assim como a Córcega, meio caminho entre a Itália e a França por mar, cerca do século IV. E no quarto elogio, na Armênia, santos Eustrácio, Auxêncio, Eugênio, Mardário e Orestes, também mártires, cerca do século IV. A Armênia é mais para cá, tá? Armênia aqui, ó, bem no meio. Já outra região, tá? A Armênia, a gente pode dizer que aqui nesse período ela está num contexto já dessa da Igreja Oriental, né? Assim, ele faz parte do Império Oriental e pensando no ambiente, o ambiente oriental, aqui nesse caso, com eu falei acho que ontem, talvez, que a gente teve vários bispos, que é uma região em que nós tínhamos muito mais bispos influentes estudando e debatendo, os concílios aconteciam no Oriente, aqui na Turquia, no Oriente Médio, então a Armênia está mais inserida nesse contexto dos santos Eustrácio, Auxêncio, Eugênio, Mardário e Orestes, 5 mártires, enquanto Santo Antíoco e Santo Aristão, que são italianos, um da Sardenha e um de Porto Romano, estão na outra ponta do eixo, tá? Para vocês entenderem. Não sei se eu tenho falado nos últimos dias desse eixo, mas vale ressaltar de tempos em tempos. Os primeiros séculos acontecem basicamente
aqui Oriente Médio, Turquia, e aí, claro, a Armênia está orbitando esse contexto, e aqui Roma, norte da Itália, sul da Itália, e aí nós temos orbitando esse contexto um pouco a França, a Espanha, pouco da Dalmácia aqui, e um pouco do sul da Alemanha, especialmente da Bavária, por ali. Que dá para a gente dizer que está inserido no contexto, mas não com aquela intensidade. São sociedades menos desenvolvidas, comunidades menores, comunidades católicas menos desenvolvidas, com menos registros, né? Os grandes, até por isso, provavelmente esses santos, Santo Aristão, Santo Antíoco, Santo Eustrácio, etc., em locais mais afastados, talvez eles sequer estivessem, a gente houvesse registro deles. Então, vale entender esse contexto. E aí, o que eu tô dizendo, tem santos maiores, santos menores. Tem pessoas mais perto de Deus e mais distantes de Deus, tem santos maiores e menores, mas eu não, isso não é uma questão de mérito no sentido de, um santo melhor que o outro, ou um santo vence o outro, mas é no sentido de que, eu sempre falo, o contexto, a comunidade, isso faz muita diferença. Tem santos, períodos em que a santidade foi mais registrada através de martírios excepcionais, de vidas excepcionais. Outros períodos, a vida ordinária, a santidade ordinária foi, teve uma lupa sobre ela que a gente conseguiu ver mais santos assim. Então, tem muito mais a ver com época e local, tá, do que necessariamente com ser mais santo ou não. Se estão escritos no martirológio como santos, de fato são santos e estão no céu, então estão diante de Deus. Isso que importa aqui pra gente. No quinto elogio, temos na Neustria Setentrional, atualmente França, São Judoco, presbítero e eremita, cerca do ano 669. Sempre que eu leio eremita, eu gosto de ver a data, porque a vida eremítica ela é muito forte nos primeiros séculos aqui no Egito e no Oriente Médio, e depois é um pouco mais raro a gente ver essa palavra. Presbítero e eremita, que sendo filho de Jutael, rei da Armórica, irmão de São Judiscael, a gente já vê esse santo, acho, esses dias, para não ser constrangido a suceder seu pai, deixou a pátria e se retirou para a vida eremítica. Agora eu vou ter que pesquisar, porque será que São Judicael foi o rei que foi o irmão dele que sucedeu então o pai? São Judicael ou São Judael foi, parte da Bretanha em meados do século VII, mais tarde reverenciado. Foi então, o irmão dele, ou seja, vejam que com algumas palavras, uma pesquisada rápida, a gente consegue formar esse contexto. Vocês não precisam, tirar 30 minutos todos os dias pesquisando santos, só me ouvindo, normalmente dá 20, 30 minutos aqui. São Judoco se retirou para a vida eremítica porque não queria, ele mesmo sucedeu o pai, que era rei de uma região perto da Bretanha Menor aqui, então mais ou menos essa região da França aqui para quem está enxergando o mapa. E então o seu irmão foi rei e seu irmão foi santo. Então vejam como a providência divina, as coisas acontecem. Se fosse invertido, talvez não fossem santos que não estavam vivendo o que a divina providência sonhou, os sonhos de Deus, né? Ano 669, cerca de 669. No sexto elogio, em Cambrai, na Austrásia, também na atual França, Santo Alberto, bispo. Vou dar um detalhe aqui para vocês. Volta e meia aparece a Austrásia, às vezes está indicado como França, às vezes como Alemanha, por exemplo. É porque justamente a gente está falando de uma região, entre os dois lugares, tá? Então, às vezes, uma cidade que era na Austrásia hoje está na França, outra cidade que era na Austrásia está na Alemanha. Isso é normal, tá tudo certo. Santo Alberto, bispo de Cambrai, cerca do ano 670. No sétimo elogio, Estrasburgo, Borgonha. Seguimos na França, temos bastante França hoje. Santa Otília, virgem e primeira abadesa do mosteiro de Hohenburg, fundado pelo duque Aldarico, seu pai, século
sétimo. Isso é bem comum, já falamos sobre isso também. Da própria família doar as terras, fundar um mosteiro para que ou a viúva se torne monja ou alguns dos filhos. Normalmente os filhos, ou pensando em homens, né? Segundos filhos, terceiros filhos, eles eram, eles acabavam indo para a vida religiosa. Em geral, não era o caso do primogênito, porque o primogênito era quem seguia tocando a família. Vemos que no caso ali de São Judoco, provavelmente foi o contrário, né? São Judoco provavelmente era o primogênito, abriu mão disso, né? Saiu justamente para poder deixar o seu irmão, que não seria naturalmente o herdeiro. Mas então, Santa Otília é primeira abadesa do mosteiro de Hohenburg. Vejam que isso sempre, quando eu vejo abadesas, mulheres já desses primeiros séculos, século sétimo, relativamente próximo ainda do tempo apostólico, dos primeiros, da patrística, a era patrística vai até ali Santo Agostinho, mais ou menos, quer dizer, pouca diferença de séculos, tá? E nós seguimos tendo santas mulheres, né, declaradas santas, que em vida tiveram funções de liderança. Abadesa, quer dizer, ela pastoreava uma comunidade religiosa, tá? Então, temos santas, por exemplo, como Santa Luzia, que aparece hoje, lá nos primeiros séculos, né, 304, 305, ou seja, viveu nos séculos 13 e 4, uma mulher santa, martirizada. Aí pulamos ali 3 séculos, seguimos tendo mulheres em posições importantíssimas na igreja, sendo veneradas. Ou seja, a mulher, ela tem local de destaque, tem espaço de destaque na igreja desde o princípio, né? E é o mesmo local que os homens têm, que é o do serviço, o do martírio, o da dedicação. No oitavo elogio, então, em ah, Nápoles. Hoje a gente está Itália e França, né? Nápoles, na região da Campânia, o beato João Marinoni, se chamava Francisco Marinoni. Então, João Marinoni é o nome religioso, ele era presbítero da ordem dos clérigos regrantes, chamados teatinos, que juntamente com São Caetano de Thiene, provavelmente, 1562, São Caetano de Thiene, se dedicou à reforma do clero e à salvação das almas e promoveu o Monte de Piedade para o auxílio dos pobres. Vou deixar como destaque Beato João Marinoni, e de quebra estudem São Caetano de Thiene, companheiro dele, provavelmente. 1562, período que a gente sempre fala, ó, falamos ontem, né, Nossa Senhora de Guadalupe. Nesse mesmo período, tínhamos o princípio da evangelização no México com a aparição de Guadalupe, mas aqui na Europa a vida da igreja era uma vida intensa de reforma, de reformulação, não de reforma no sentido de, fizemos coisas erradas, vamos voltar atrás. Não, pelo contrário, a gente agora tem uma compreensão mais aprofundada, então a gente pode ir mais longe do que a gente foi antes já, né? A vida da igreja é sempre nesse sentido. A igreja ela vai pisando onde a compreensão, a teologia, a eclesiologia já consegue enxergar. Quando a gente consegue enxergar mais longe, a gente vai pisando mais longe. Então, deixo aqui já de destaque. Santa Luzia, já deixei isso, já deixei destacada, e o beato João Marinoni, tá? Vale essa pesquisa. No nono elogio temos Santa Joana Francisca de Chantal. O dia de nascimento dela, a memória dela é celebrada no dia 12 de agosto. Até deixa eu fazer uma pesquisa aqui rápida. Santa Joana Francisca de Chantal. É, aqui indica. Isso certamente eu vou trazer depois para vocês o dia natal dela, como sendo 13, mas na verdade é o dia de falecimento, aparentemente. Tem que fazer uma pesquisa mais certinha sobre ela.
pra gente ver por que que indica isso. Mas Santa Joana Francisca, de Chantal é uma grande santa, eh, foi baronesa, nobre, se tornou freira. Também nesse mesmo período, tá, que a gente um pouquinho posterior ao que a gente falou do beato João Marinoni. Então é um período, muito, efervescente da igreja nesse local especificamente. Vale, vale pesquisar sobre ela. 1641 o falecimento dela, tá. No 10º elogio, enfermo nas Marcas, região da Itália, beato Antônio Grassi, presbítero da congregação do Oratório, homem humilde e pacífico que com seu exemplo estimulou os irmãos à observância da regra. Seguimos na Itália aqui, tá? 1671, pouquinho depois de Santa Joana Francisca. Entendam que nada é isolado, né? Eu falo dali do período dos 1800, que é o período dos fundadores italianos, mas aqui a gente está em 1671, quer dizer, as coisas estão se encaminhando para isso, né? Assim, sei lá, talvez vocês estejam familiarizados com a história do Brasil. A gente está falando do ano 2020, sei lá, Lula e Bolsonaro, mas a gente tem o Lula em 1990, em 89, e aí 89 está relacionado a 85, que saíram os militares dos poderes, está relacionado com 64, 68, e está relacionado. Ou seja, as coisas não, elas não acontecem em estanques assim de um momento, são processos. Então, a gente consegue relacionar esses santos aqui, Santa Joana Francisca de Chantal, o Beato João Marinoni, o Beato Antônio Grassi, a esse período que daí a gente consegue destacar no sentido de grandes acontecimentos, de ah, reunir pessoas e acontecimentos semelhantes, a gente, a gente consegue entender que tem uma relação, uma questão de contrarreforma, tem um período de maturação, e esses santos, eles são, em geral, pessoas que vão, os que têm influência na vida da igreja, que são fundadores, que são bispos, que são presbíteros, eles vão ajudando a igreja a se conduzir por esses novos momentos. No 11º elogio, vamos para a Coreia, os santos Pedro Cho Ruaço, pai de família, e 5 companheiros, temos os nomes inscritos aqui. Em geral, são pais de família, catequistas. Temos um adolescente. Na Coreia, mártires, aqui, mártires que, tentados com promessas e tormentos do mandarim para abandonar a religião cristã, resistiram até serem decapitados. 1866. Mais uma vez, vejam, é um período que a gente sempre fala aqui, em geral aqui de 1600 a 1800 e pouco, no Oriente essas coisas acontecendo, enquanto na Itália a gente tem o período daqueles fundadores italianos que eu falo, todas essas coisas têm relação, tá? No 12º e último elogio, hoje eu não me indiquei para vocês, os dois beatos, tá? Beato João Marinoni e Beato Antônio Grassi eram de veneração local. Temos o asterisco indicando. No 12º elogio, veneração local e adição posterior a 2004, temos essa indicação. Na Campânia, região da Itália, a Beata, a Campânia é por aqui, tá? Beata Maria Madalena da Paixão, chamada Constança Starace, esse é o nome dela de religiosa, Maria Madalena da Paixão, virgem fundadora da Congregação das Irmãs Compassionistas Servas de Maria, 1921. Uma fundadora italiana, se a gente for associar ela a esse período dos fundadores, dá para dizer que é uma fundadora tardia, digamos, tá? Provavelmente pela localidade e pelo período já não dá para dizer que ela está exatamente inserida nesse contexto que é dos fundadores aqui do norte da Itália, especialmente. Mas nós também temos fundadores em outras regiões nesse mesmo período. Então, provavelmente é um desdobramento desse período, tá? Fundadores eu sempre indico aqui, deixo como destaque. Então, temos destaque Beata Maria Madalena da Paixão, Beato João Marinoni e Santa Luzia, os destaques que eu indico para vocês pesquisarem. Certo, meus amigos? Terminamos por aqui o dia de hoje, 13 de dezembro, do Martirológio Romano. Se vocês ficaram com alguma dúvida, perguntem aqui. Se tem algum santo que vocês
que chamou muita atenção, que vocês gostariam muito de se aprofundar ou de conhecer mais, me comenta aqui também. E obviamente deixa o teu like, te inscreve no canal, segue no TikTok e no Instagram, e nos vemos amanhã. Até a próxima. Tchau.